Antes de abrir o debate, eu queria dar um informe que a coordenação pediu, né, de que a apresentação as apresentações orais, né, elas foram postergadas para as 19 horas. Bem, eu vou estabelecer aqui 15 minutos para o debate, para a gente encerrar exatamente às 17h30, né, porque aí a gente cumpre o total dessa mesa redonda, um tempo de 1h30, ultrapassando apenas 10 minutos do previsto. Certo? Teria algumas considerações a fazer, mas eu deixo para a plateia. Acho que a plateia está cansada. Está suada, está realmente muito quente. Bem, gente, eu vou fazer uma consideração, então, né, que, assim, a oportunidade de estar coordenando, né, essa mesa, né, e eu fiquei, né, desde quando o Marcelo começou a falar, eu fiquei pensando, fazendo a retrospectiva, né, da minha chegada ao CETAD, né, e assim, isso ocorreu há 18 anos, né, e eu vejo o espaço da clínica como um espaço de construção permanente, né, de aprendizado permanente. Até porque eu cheguei, né, recém-concluída a minha residência em psiquiatria, com um pensamento completamente diferente, e caí, né, aportei exatamente num centro que tinha uma orientação, né, completamente diversa, né, da compreensão que a medicina psiquiátrica colocava para nós até então. Então eu tive a oportunidade, né, de ter contato com colegas, né, em sua maioria de formação psicanalítica, e isso foi um aprendizado muito grande. Obviamente que eu passei por períodos em que, como médico psiquiatra, né, fui chamado de prescritor, né, de Rivotril, de traficante de Rivotril, na verdade, como era chamado no início, mas o aprendizado, a interlocução, né, a discussão permanente, né, e como nós temos no CETAD um espaço de discussão permanente e semanal, né, de tudo que é feito no núcleo de clínica, eu acho que a gente pôde construir um espaço de interlocução muito interessante, onde foi possível ouvir, escutar, né, o psicanalista, e o psicanalista também ouvir e escutar, né, o psiquiatra, e também ouvirmos outros profissionais, sociólogos, antropólogos, né, psicopedagogos, e fazer uma clínica com um diferencial muito grande. Né? Então, isso é muito importante. Nós temos ali, né, algumas... Maria Portugal, não é? Boa tarde. Eu gostaria de pedir desculpa aos demais membros da mesa, mas vou me dirigir mais especificamente à Heroí. Eu tive a felicidade de encontrá-la no Congresso de Terapia de Família, em Curitiba, né, que me ajudou muito num trabalho que eu estava já começando e pretendendo fazer. A sua fala agora correspondeu a toda a minha expectativa que eu tinha do Congresso. Porque realmente de manhã eu fiquei frustrada quando eu vi João e Tom falando do GEI. Eu não sei os outros CAPs, mas o GEI teve um trabalho com família nesses 3 anos de vida que ele teve, acho que já tem mais de 3, e não se falou de família. Então eu estava perguntando, estava com essa interrogação, por que fala tanto do usuário e não fala da família? Então a minha pergunta para você é o seguinte, como motivar esta família para ir para o tratamento? Porque você mesma aí na sua fala, há pouco tempo, disse, ela chega trazendo o seu familiar e dizendo, ele é o doente. Quando na sua grande maioria nós sabemos que ele é o sintoma da doença ou da dificuldade dessa família. Agora mesmo eu estou tendo essa dificuldade, eu estou fazendo um trabalho em uma clínica que chama Internação Dia, com o usuário, mas eu preciso trabalhar com a família. Alguns contatos que eu já fiz,
a família não acredita, não aceita, porque o doente é ele. Então, eu queria que você me falasse das motivações que você tem para trazer a família para você. Obrigada. Vamos fazer logo a rodada de perguntas e depois eu passo para a mesa para a gente poder encerrar. Boa tarde, boa noite. Muito obrigada a essa seleta mesa de colegas da clínica que tanto refletem sobre essa dimensão tão difícil do nosso trabalho. Identifiquei muito com Célia quando ela falou que nós não devemos nos isolar das demais intervenções, porque a clínica, no meu entender, ela é a base de tudo. Ela é a base da prevenção, ela é a base de todas as outras dimensões, porque a gente tem um tipo de sensibilidade que eu penso que enriquece todas as dimensões, e nós precisamos também retroalimentar todas as dimensões da política pública. Mas a minha pergunta é bem pontual, eu gostaria muito de ouvi-los, eu sei que todos são formadores, são pessoas de produção científica importante. Como vocês veem a clínica na atual política pública? Como está a clínica dos CAPS-ADs, por exemplo? E mais especificamente, que desafios seriam esses da formação das equipes multidisciplinares, né, das equipes profissionais, para que um atendimento na área de dependências ocorra como deve ser, porque a gente sabe que sem uma equipe é impossível fazer um bom trabalho. Então, que desafios vocês conhecem, que investimentos vocês têm feito, como vocês veem que a gente pode avançar nesse sentido, das equipes profissionais, e em especial nos serviços públicos? Boa tarde. Poder dizer que eu sou fã de todos aí, e quando eu crescer eu vou ser igual a vocês. Eu queria saber, Rui, que você provocou muita gente, como pensar reinserção social ou inserção social, ou quais são os caminhos para pensar numa reinserção social e inserção familiar, sendo que a cultura, o sistema, a gestão, ou às vezes o próprio indivíduo é condicionado a pensar nos pressupostos da família ideal burguesa. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Última intervenção e a gente fecha para a mesa responder. Boa noite a todos. Meu nome é Rosane, eu sou do Rio de Janeiro, sou psiquiatra. Agradecer também, sou fã também de vocês e estou adorando todo o congresso. Infelizmente não tem tempo para réplica, tréplica, e adorar ficar discutindo mais com cada um de vocês. Minha pergunta é mais para o professor Dartil. Dartil, quando você fala da questão da associação do dependente de drogas ao transtorno de personalidade antissocial, eu queria que você falasse um bocadinho mais sobre isso, porque assim, é um tema que tem me interessado muito, até a partir da clínica mesmo, né? Eu trabalho no Projad e eu atendo muitos ex-traficantes, enfim, pessoas que já cometeram uma infinidade de delitos, né? E que nem por isso eu não acho que eles são antissociais, né? E aí eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso, se a confusão são em outros meios ou no meio da psiquiatria, que você desenvolvesse um pouquinho isso, tá? Obrigado. São perguntas difíceis, perguntas complexas, né? Eu acho que tem uma questão com relação a essa questão da personalidade antissocial, né? Quer dizer, tem algo que está implícito até na forma como a gente é formatado a enxergar o problema, né? Se você for pegar os tratados de psiquiatria até a década de 60, eles sempre classificavam as toxicomanias ou as dependências químicas junto com os transtornos de caráter e as perversões sexuais, né? Drogados, pervertidos e tarados. Ou seja, como é que fica isso, né? Quer dizer, já está até na classificação, já tem algo implícito, né? É claro que a gente vê isso tomar características mais... Tem algumas coisas da nossa sociedade que a gente vê, por exemplo, uma tremenda de uma flexibilização quando se trata de uso de álcool. Porque o uso de álcool está na vida de todo mundo, né? É uma coisa menos associada a essa questão da marginalidade. Mas o que eu tentei explicar, que eu fiz uma apresentação muito rápida, eu tentei desconstruir essa relação, né? Ou seja, na hora que você tem uma pessoa que é um consumidor
de uma substância ilícita. E, pior ainda, ele é de uma situação de vulnerabilidade social muito grande, tipo a população de Cracolândia, é claro que esse indivíduo vai estar em uma série de infrações na vida dele. Mas isso não quer dizer que ele tem uma estrutura de personalidade antissocial ou personalidade psicopática. É algo que muito mais a vida colocou ele ali, né? A gente sabe que existem grandes empresários que têm personalidade antissocial e que são grandes negociantes e que ganham muito dinheiro com isso, né? Então a gente precisa tomar cuidado com o fato de você confundir a questão do caráter ilícito de uma substância, que é claro que inevitavelmente esse indivíduo vai ter que transgredir uma lei porque ele consome uma substância que é ilícita, fruto do proibicionismo. Não tem nada a ver com transtorno de caráter. Ou seja, o proibicionismo cria, além de tudo, esse problema a mais para esse indivíduo. E é claro que isso vai ter uma visibilidade maior se for numa população de grande vulnerabilidade social. Com relação a outra pergunta, eu tenho um trabalho, eu supervisiono vários CAPS-ADs da Prefeitura Municipal de São Paulo, inclusive CAPS-AD do centro, da Praça da Sé, que é barra pesadíssima, né? E a gente vê que a gente trabalha realmente de uma forma muito peculiar, porque eu acho que é muito rico eu estar lá, é muito sofrido ver aquela situação. A grande parte da nossa população nesses CAPS-ADs, dessas regiões de São Paulo, são populações de vulnerabilidade social, populações de rua. Então a gente tem problemas imensos, de tal ordem que a gente começa a achar que até que a questão da droga é secundária, né? Embora os CAPS-ADs eles se justificam a partir da questão da droga, né? E quando vem essas políticas públicas, como houve 2 vezes em São Paulo, intervenções, as internações compulsórias, parece uma situação esquizofrênica para a gente. Porque o que a gente discute na clínica do todo dia a gente tem pacientes que têm uma demanda voluntária de internação, tem uma indicação médica de internação e a gente não consegue vaga. E a gente vê os políticos defenderem políticas de internação compulsória, a gente sabe que não existe nem das voluntárias vaga para isso, ou seja, o sistema não está capacitado. E para complicar mais ainda, a gente vê psiquiatras, colegas nossos, defendendo publicamente as internações compulsórias, quando a gente sabe que eles são donos de hospitais psiquiátricos, e como o sistema público não pode dar conta disso, isso vai ter que ser terceirizado. Então, são pessoas que têm conflitos de interesse e que, a meu ver, não deviam nem se manifestar sobre esse tema, porque entra um pouco no que a Heroí estava levantando, né? A corrupção nos tratadores de drogados, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que é uma questão muito séria que a gente enfrenta lá. E eu acho que a dificuldade, claro, tratar um dependente químico é difícil, em qualquer estrato social, em qualquer situação, dependente de... Uma vez me perguntaram qual é a pior droga, na sua opinião. Eu falei, a pior droga é que a gente é dependente, porque realmente cada dependente tem o seu sofrimento com a sua droga, né? Então não existe uma droga pior que a outra, né? Existem as drogas mais agressivas ou que causam mais danos físicos, mas não existe uma dependência pior que a outra. Dependência é sempre difícil. Mas quando você associa a dependência à situação de miséria social, por exemplo, nas Cracolândias, a situação fica quase que incontornável. Agora, o que eu acho que é perverso do Estado e das políticas públicas é atribuir aquela situação de vulnerabilidade social e de miséria à droga. Eu acho que a droga não levou as pessoas para essa situação. Eu acho que a droga é consequência de um descaso do Estado com essas pessoas. Também, pergunta da Fátima. Também indo pela linha do Ferenc, ele diz que tem uma questão entre a verdade e a mentira. Está falando da relação do adulto com a criança, e ele diz que a criança está ouvindo na condição da ternura e da verdade, e o adulto responde com a mentira, né? Responde com a não-verdade. Então, eu acho que trabalhar também na supervisão, também dou supervisão para os CAPs, é, por um lado, reconhecer, né? Ter um reconhecimento daquele trabalho, trabalhar com baixa de estresse também da equipe, porque as equipes, ainda mais com essa situação dos juízes mandando, especialmente os psiquiatras, para a casa das pessoas. Eu cheguei para dar supervisão num CAPS outro dia, a psiquiatra disse, eu tenho 3 ordens judiciais, que eu vou dizer para o juiz, eu não cumpro, né?
tem toda uma relação de como é que você vai tratar isso e tal. Mas vai esgotando a equipe também, que já está com um número menor de pessoas do que precisaria ter, que trabalha e atende aqueles usuários que muitas vezes, né, as pessoas têm uma dedicação mesmo àquele trabalho, têm um cuidado, né? Então, reconhecer este cuidado, e tem um descuido na ordem judicial que atravessa, então faça isso, faça aquilo, interne desse jeito, né? Invade, né? Quando tem algum hospital geral, invade, assim, interne-se, né? E aí o juiz quer decidir por quanto tempo a pessoa vai ficar com, né? Tem uma ingerência na saúde, meio misturado do modelo americano, mas pervertido, e isto atrapalha qualquer trabalho clínico também, né? Agora, as equipes, tinha um trabalho da USP de Ribeirão Preto, com AIDS, que as equipes que não tinham supervisão e não se cuidavam, elas começaram a ter maior número de separação conjugal. Tinha uma equipe que todo mundo tinha se separado por esgotamento, né? Então começa a interferir demais na vida da pessoa também, que também não consegue trabalhar, que também vem, né? Então é a cadeia do estresse que se mantém, e o profissional aí não consegue também dar conta de uma realidade tão pesada, né? Então, eu acho que trabalhar com este reconhecimento e ajudando a pensar, né, assim, com esse olhar da supervisão, eu acho que é a grande contribuição. Agora, em São Paulo, a gente está vivendo uma coisa que é, os CAPs estão com supervisão novamente, eles vão encerrar o convênio com 100% das comunidades terapêuticas para o município de São Paulo, porque é contra a lei antimanicomial. Então, tem uma coisa de que lei é que você vai cumprir, porque as leis são muito contraditórias. Isso também depende de quem é que está olhando para isso. E vão capacitar, formar 12 mil profissionais das áreas hospitalares para receber, em hospital geral, usuário de drogas e cumprir a lei antimanicomial. Então, só de cumprir, eu fiquei muito impressionada com isso, né? Porque eles fizeram uma conferência municipal de drogas, eu fui, mas de cumprir a lei, eu falei, nossa, se eles conseguirem cumprir a lei, vai ficar parecido com a Holanda, né? Então, só isso. Obrigado. Eu vou procurar responder a pergunta da Fátima sobre a questão da assistência nos CAPs e da formação profissional, mas antes eu queria voltar à questão da internação involuntária. Dizer que, assim, eu concordo integralmente com a fala do Dartil, não apenas na apresentação dele, mas também agora nesse comentário final, de que a internação involuntária tem a indicação, não é comum, é rara, e certamente não é uma política de saúde, não deve ser uma política de saúde. Por exemplo, aquilo que foi feito no Rio e em São Paulo, de internar pessoas porque elas estavam na rua, né? A gente não sabe nem se usam crack ou não, mas se usam crack e internar porque usa crack é completamente equivocado, né? Quer dizer, não é bom para o sujeito e acaba levando a situações absurdas como essa que o Dartil falou, que tem pessoas que querem se internar e não tem onde, e aquelas pessoas que não querem ser internadas estão sendo internadas involuntariamente. Só para exemplificar mais um equívoco, né, de raciocínio nesse sentido, né, quando o Dartil mostrou aquela imagem, né, do efeito da cocaína no cérebro, esse ano eu estava num congresso de psiquiatras do Rio de Janeiro e um colega mostrou um slide daquele tipo e ele dizia assim, olha, esse slide aí mostra a lesão do lobo frontal pela cocaína, lobo frontal é o que comanda o julgamento, logo o sujeito tem uma incapacidade de julgamento, logo quem tem que decidir é o psiquiatra, logo o que ele queria dizer é isso, eu tenho direito e obrigação de internar todas as pessoas que usam drogas porque elas têm lesão no lobo frontal. Quer dizer, é completamente equivocado, mesmo do ponto de vista, por mais biologicista que você seja, não faz o menor sentido esse tipo de raciocínio. E para falar uma boa notícia, né? Uma colega uma pessoa participa lá dos destinos da BEAD, falou nesse congresso de que a BEAD fez uma discussão numa comissão sobre a descriminalização e conseguiu não chegar a conclusão nenhuma, o que eu acho uma muito, muito boa notícia, né? Sinal que tem pessoas lá que estão começando a pensar de formas diferentes.
Sobre a questão da formação profissional, eu acho, Fátima, que a Irui falou da questão da necessidade de avaliação. Eu acho que a gente tem que está na hora de começar a avaliar aquilo que a gente faz em termos de formação. Quer dizer, eu coordeno o centro de referência, tem várias, você também coordena, várias pessoas aqui coordenam. A gente está capacitando um monte de pessoas, né? E aí, né? O resultado daquilo que a gente faz capacitando, efetivamente essas pessoas atendem melhor ou não atendem melhor. Eu acho que seria importante fazer esse tipo de avaliação. Da mesma forma que seria importante avaliar o próprio trabalho no CAPS. Por exemplo, recentemente, num estudo sobre assistência ao usuário de crack na rua, no Rio de Janeiro, a gente viu que o problema do acesso é muito grave. Quer dizer, as pessoas usam crack na rua, que quando querem se tratar, não conseguem chegar aos CAPs. Então, tem aspectos da política que precisam ser avaliados, né? Embora eu acho que, de uma forma geral, a política existem grandes avanços em relação a 20 anos atrás, 10 anos atrás, tem muita coisa que precisa melhorada e avaliada. E só para terminar em relação à formação profissional, não sei se tem alguém da Senad, do Ministério da Saúde aí, mas eu sempre falo nisso, quer dizer, enquanto a gente está capacitando pessoas graduadas, tem milhares de outras pessoas que estão sendo graduadas sem saber atender usuários de drogas, né? Então, quando é que a gente vai começar a mexer? E não é iniciativas individuais, eu sei que tem, né, o NERI aqui é um exemplo de iniciativa dentro da universidade de melhoria da capacitação dos graduandos nesse sentido, mas eu acho que tem que ser uma iniciativa governamental, para você inserir de forma diferente, de forma contemplando, né, a gravidade e a amplitude dos problemas com drogas, e de forma mais adequada a questão das drogas dentro dos currículos da graduação. Obrigada pelas questões. Vou começar pela pergunta da professora Fátima, né, essa provocação amorosa, né, Fátima, que você nos faz. Eu acho, Fátima, que nós precisamos enfrentar os paradoxos. Enfrentar os paradoxos em relação a essa questão, né? As drogas ilícitas, acabamos de perder, né, essa questão, né, dos estádios de futebol, né, na Copa do Mundo, quer dizer, liberando aí o uso, né, do álcool, que é a substância de maior problema no Brasil. Eu acho que essa é uma questão muito séria. Uma outra questão é a construção das políticas. As políticas são construídas, de um modo geral, de lá de cima para baixo, sem que as famílias, os profissionais, não é, possam, de fato, participar. Esse eu acho que é um outro paradoxo, não é? De a construção se faz política para e não política com as pessoas. Então, a participação das pessoas na construção das políticas. Porque, muitas vezes, a gente está aí nessa briga. Então, eu acho que tem que ser a briga mesmo. Eu acho que tem que ter um enfrentamento. Eu acho que a gente tem que claramente mostrar de que lado a gente está. Mas não de que lado a gente está maniqueísta, de que somos o certo e quem pensa diferente está errado. Mas eu acho que é poder observar os conflitos que a gente tem para enfrentar a complexidade, não é? Então, esta visão facetada, esta visão muitas vezes muito mais verticalizada de olhar a questão do que horizontalizada. Enquanto a gente não superar isso, não é? Como vamos superar isso? Acho que vamos superar isso dentro das nossas associações, dentro da participação da luta manicomial e muitas outras lutas mesmo, porque eu acho que definitivamente é na briga. A outra questão da minha colega de Curitiba, não se trata de ter uma resposta, são algumas reflexões. Eu acho que, primeiro, a gente tem que evitar a culpabilização. A gente tem que, assim que a gente está tentando trabalhar na UDED, abrir as portas da instituição.
porque muitas instituições ainda ficam lá de portas fechadas, com as coisas trancadas, com os jalecos brancos. Eu acho que a gente tem que abrir a instituição, a gente tem que abrir as portas, no meu caso, das universidades. Isto é uma questão ética. As universidades, inclusive, nos pagam para isso. Não é? A gente fica, muitas vezes, fechado, a família não é atendida, não tem horário, não se atende de sábado, não se atende de noite. Ou seja, é claro que a gente vai pegar uma parcela da população também, que muitas vezes não é aquele alvo do qual a gente quer atingir. Uma outra coisa eu acho que é sair da clínica, é ir para a rua, como eu costumo dizer. E eu chamo isso, que já vai para você também, querido, é a militância que eu chamo, é a militância em relação ao cuidado. Não é? É a militância em relação a cuidar da dor. Não é? Então, sair para a rua, sair da casa das famílias, então não pode vir? Então vamos lá, porque a gente tem também tratamento, os nossos tratamentos, de um modo geral, são de altíssima exigência. As pessoas têm que vir na hora que está determinado, no dia que está determinado, não veio, não é? Os moradores de rua, por exemplo, vai dar endereço como se mora na rua. Então eu acho que a gente tem que aperfeiçoar esse nosso braço em relação aos cuidados. Uma outra questão, eu acho que é lidar o tempo inteiro, daí aquele meu triângulo, com a nossa síndrome de Salvador. Né, de querer, na verdade, dar conta de tudo. Nós não vamos conseguir dar conta de tudo. Eu acho que ele é um coro de muitas vozes e que isto é um processo. O mesmo eu diria para a questão da reinserção social. Né? A gente pensa, a reinserção social é uma mudança, e aí eu fico pensando do ponto de vista das instituições. É uma mudança de olhar mesmo. É uma mudança de olhar, de pensamento, do cartesiano para o modelo de complexidade. Isso não é muito simples. Mas eu acho que a gente tem compromisso ético, tá, e moral, e precisamos cuidar disso. E eu acho que aqui nesse congresso estamos cuidando. Uma boa conversa nunca termina. Bem, agradeço a participação de todos os colegas aqui na mesa e a permanência de todos vocês, né, no auditório até o presente momento. E dou por encerrada essa sessão. Muito obrigado. Não. Agora nós vamos ter uma outra atividade, uma outra mesa redonda antes da Assembleia, né, que vai ser a mesa redonda uso problemático de álcool, né, que vai ser coordenado pelo professor Marcos Luciano, né, que já está aqui presente. Né. Oi? Eu não sei se... Eu acho que estava programado um coffee break, né, então podemos determinar o seguinte: 5 minutos para as pessoas tomarem uma água, um suco, né, mas Marcos, você já pode vir, né, tomando conta aqui da mesa. Um abraço a todos.